Olá, meus amigos, boa noite a você que está aí conosco nesses momentos tão preciosos de aprendizado e de troca, né, de conhecimentos. Então, uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe, nos envolva em sua paz. E este é o programa Palavras de Vida Eterna, que vai ao ar às terças-feiras, às 19 horas, aqui pelo canal Espiritismo na Prática. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, né, divulgue a programação do canal. E como nós vivenciamos o Dia das Mães, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a nossa mãe da humanidade, que é Maria Santíssima. Mas antes da prece, eu gostaria de ler um belíssimo poema de Maria Dolores, na psicografia de Chico Xavier. O título é Mãe. E com esse poema, nós abraçamos a todas as mães encarnadas, desencarnadas, não é? Que Jesus abençoe a todas essas missionárias da vida. Então, Maria Dolores diz assim: procurei ansiosamente um símbolo do amor de Deus no mundo, carinho permanente, amor que nada mais pedisse à vida, a fim de estar contente, que o dom de ser amor sublimado e profundo. Vi o sol trabalhando sem cansaço, doando-se sem pausa, alto e bendito. O astro imenso, porém, pedia espaço, de maneira a brilhar nas telas do infinito. Julguei achar na fonte desse traço perfeito, fitando-lhe a corrente a servir sem parar. Mas a fonte exigia a homenagem do leito, a fim de prosseguir à procura do mar. Fui à árvore amiga e anotei-lhe a lição, conquanto a se entregar tanto aos bons quanto aos brutos, precisava defesa e vínculos no chão, ao fornecer sem paga a riqueza dos frutos. Vi a abelha no favo a pedir mel às flores, nuvens para servir solicitando alturas, escolas em função buscando professores, e o lar para ser lar, exigindo estruturas. Toda a força do bem, que ao bem se entregue, em bondade constante e em contínua grandeza, assegura-se, vive, auxilia e prossegue, algo requisitando ao mundo e à natureza. Em ti, unicamente, mãe querida, encontro o amor que nasceu e cresceu. Em suma, no sacrifício puro, acalentando a vida, sem reclamar da terra coisa alguma. Eis porque, sobre todo o amor que existe, as mães são guias, anjos sirineus, cujo brilho por si nos protege e persiste em ser somente amor, no excelso amor de Deus. Estrela, Deus te guarde em teu fulgor celeste. Agradeço-te a luz, o carinho e o perdão. Bendita sejas, mãe, porque me deste a presença de Deus no coração.
Então, com este belíssimo poema da nossa querida Maria Dolores, nós vamos buscar Jesus, né, entrar em sintonia com ele e fazer a nossa prece inicial. Mestre querido Jesus, nós te agradecemos pela tua presença em nossas vidas. Agradecemos, Senhor, pelo teu evangelho, pela tua doutrina, evangelho e doutrina, que clareiam os nossos passos, que guiam a todos nós na conquista de um estágio melhor, um degrau melhor na nossa evolução rumo a Deus. Agradecemos a Deus, nosso Pai, que nos concede a vida infinita e pelo imenso amor que Ele derrama sobre toda a humanidade. Agradecemos a Maria Santíssima, aos bondosos amigos espirituais. Que Jesus, em seu infinito amor, nos envolva em sua paz e nos inspire em nossas reflexões desta noite. Que assim seja. Então, nós vamos conversar um pouco sobre a figura extraordinária de Maria Santíssima. Nos evangelhos, na Bíblia, são poucas as referências a Maria. O que nós sabemos que ela era filha de Ana e Joaquim. Os seus pais eram judeus. E ela, o nome judeu dela era Míriam, mas todos a chamavam de Maria. E ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Então, a gente fica pensando a elevação desse espírito. Ela era uma garota, tinha 13, 14 anos, quando o anjo Gabriel, né? O espírito Gabriel significa mensageiro. Então, ele foi o mensageiro de Deus para dizer a Maria que ela seria mãe de Jesus, de acordo com a vontade de Deus. E ela não titubeou. Imediatamente ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua vontade. E assim Maria assume, né, a maternidade, o papel grandioso de ser mãe de Jesus. E Jesus cresceu ali, naquela família humilde. O seu pai, José, era carpinteiro, e o trabalho de José ele ficava na carpintaria o dia inteiro, e era de casa para a carpintaria e para o templo. Então, ele tinha uma vida muito disciplinada, muito ligada à família. E Jesus cresceu nesse ambiente, né? Teve a sua infância, como todas as crianças. E logo que Jesus nasceu, era costume dos judeus de levar o recém-nascido ao templo para ser consagrado, né? E assim José e Maria fizeram. Levaram Jesus ao templo, e os que tinham condições levavam um casal de pombos, que isso aí é muito singelo, tinha todo um significado lá para eles,
E quando eles se aproximaram da entrada do templo, estava ali o velhinho, né, que recebeu Maria e José com o menino Jesus, e esse velhinho, que era cego, reconhece que era Jesus e diz a Maria que ele, aquela criança, iria transformar a humanidade, mas que ela se preparasse, porque uma espada de dor lhe trespassaria o peito. Então, ele foi ali apresentado ao templo. Quando ele tinha 12 anos, ele falava, conversava com os doutores da lei, e a sabedoria dele espantava a todos. E Jesus foi crescendo em amor e em sabedoria, não é? E teve toda a sua trajetória terrena registrada nos evangelhos. E quando ele ficou adulto, né, era a época de muita perseguição aos cristãos, e isso não foi diferente. E como ele falava muito do reino, esqueci de falar, o velhinho, o nome dele era Simeão, eu não falei o nome dele, era Simeão. Então, ele não podia ser diferente, né, com Jesus. Como ele falava muito do reino de Deus, que ele foi ali, estava ali para fundar um reino de Deus, só que as pessoas, os grandes da época, né, os imperadores, não entendiam o que ele estava dizendo. Então, para eles, Jesus era uma pessoa que ameaçava o poder daqueles imperadores e poderia tomar-lhes o trono. Então, a perseguição era muito grande. E isso foi na época de Herodes. E Herodes, então, mandava perseguir Jesus. E tudo que Jesus fazia, falava, havia ali os fariseus, os servidores de Herodes, que ficavam rodeando Jesus, não no intuito de protegê-lo, de aprender com ele, mas de pegá-lo em alguma falha para que ele fosse preso e condenado à morte. E quando a perseguição se tornou muito acirrada, realmente isso aconteceu. Uma vez por ano, na época da Páscoa, né, o imperador dos judeus, o rei Herodes, dava clemência para algum ladrão, algum assassino que estivesse preso. E nessa época não foi diferente. Então, eles prenderam Jesus. E no livro Boa Nova, este belíssimo livro aqui, Psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, o irmão X, né? Ele vai contar de como aconteceu essa prisão de Jesus. E ele vai dizer que Maria estava em casa
quando Jesus foi preso e João foi à casa, né, de Maria e para avisar ela que Jesus havia sido preso. E Maria levou um baque muito grande de ver seu filho, que só praticava o bem, que só atendia e socorria as pessoas, passando por isso. Mas ela, espírito muito elevado, muito superior, ela não perdia a fé em Deus. E ela, então, pôs-se a orar, pedindo a Deus que tomasse conta do seu filho. E aí ela ficou em casa, tranquila, orando, tranquila em termos. O coração despedaçado de preocupação com aquele filho. Então, João saiu e disse a ela que ela ficasse ali, porque ele iria acompanhar os acontecimentos e viria dar notícias para ela. E assim ele fez. Horas depois, ele volta e diz a Maria que, infelizmente, Jesus tinha sido preso, tinha sido condenado à prisão. E ela chorou muito, né? O coração de mãe vivenciar uma situação dessa e sabendo que seu filho era uma pessoa muito boa, muito generosa. E ela conta, né, no decorrer das mensagens de Humberto de Campos, que Jesus, pequeno ainda, ele ia à beira do rio, onde as lavadeiras estavam lavando as roupas, e ele conversava com elas, tratava elas com muito carinho, e tratava todos com muito amor. E um dia ela levou um susto muito grande, porque Jesus chegou em casa com 2 homens, ele no meio, de mão dada, um homem de um lado e o outro homem do outro. E ele conversando amistosamente com aqueles homens, né? E cuidando daqueles homens. Depois, Maria ficou sabendo que aqueles homens eram criminosos muito terríveis, que estavam sendo procurados pelas autoridades. Então, Jesus era assim, né? E ali, naquele momento que João diz a ela que ele havia sido preso, ela diz que queria ir lá. Ai, desculpa, gente. Que ela queria ir até a prisão para ver o seu filho. E João acompanhou-a, mas lá chegando, os guardas trataram-na com agressividade, com grosseria, e não deixaram que ela se aproximasse de Jesus. Então, Jesus foi levado para uma cela e Maria ficou por ali, sempre orando, confiando em Deus, pedindo a ele que protegesse o seu filho, que nunca fizera mal a ninguém, que era uma pessoa muito boa. Até que veio o terrível episódio, né, de Herodes dizer para o povo que escolhesse entre Jesus e Barrabás, que ele daria a liberdade a um dos dois. E, para surpresa de Maria e de todos, o povo escolheu Barrabás,
que era um criminoso perigosíssimo, um ladrão, assassino, né? Mas o povo escolheu Barrabás. E aí Maria sofreu muito, muito. Chorou, né? Mas sempre orando e pedindo a Deus forças. E aconteceu o Calvário. E Jesus subindo ali, aquela ladeira, né? Em pleno meio-dia, um sol muito quente, um calor terrível. E ele carregando aquela cruz, aquele peso todo, com uma coroa de espinhos na cabeça, né? E tinha sido flagelado, coberto de sangue, uma coisa medonha. E ela ali ao lado, e os guardas não deixavam ela se aproximar de Jesus. E foi um sofrimento muito grande dela acompanhar com algumas poucas mulheres a crucificação de Jesus. E a crucificação naquela época era a maior humilhação que uma pessoa poderia vivenciar, porque era destinada a crucificação aos piores criminosos. E ela ali vendo seu filho passar por tudo aquilo. Ela estava com Joana de Cusa, com Maria de Magdala, com a sua prima, Maria Cleofas, João, e ela acompanhou aquilo tudo. E no capítulo 30 do livro Boa Nova, o título é Maria, Humberto de Campos inicia a mensagem com uma frase, uma palavra que expressa toda a dor de Maria. Ele diz assim: junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem-amado. Então, a gente não tem nem como dimensionar a dor de Maria. E Humberto de Campos foi muito feliz quando ele disse junto à cruz. Quer dizer, Maria não estava nem à frente, nem atrás, nem dos lados, ela estava junto, como se ali, naquele momento, ela estivesse sendo crucificada com seu filho. Então, e foi, não é, todo aquele horror de horas até que Jesus desencarnasse, e depois, né, o sepultamento, e José de Arimateia, que era um homem muito rico, cedeu um túmulo para se colocasse o corpo de Jesus. Aí veio a ressurreição, né? E Jesus aparece, então, para Maria de Magdala. Maria, que era uma cortesã, Maria, que era desprezada pela cidade inteira pelo seu passado e que não acreditavam que ela se tornara uma nova mulher, porque deixando para trás a sua vida de devassidão, porque Maria é o maior exemplo de transformação moral de uma pessoa. Porque Paulo foi um grande exemplo de transformação moral. Mas Paulo conhecia a lei. Paulo pregava os ensinamentos de Moisés e Maria não.
ela não conhecia. Então, ela aceitou Jesus e fez um trabalho de reforma íntima. Pegou toda a sua fortuna, distribuiu para os pobres. E ali, né, Jesus aparece para ela e diz que ela dissesse aos seus discípulos que ele estava vivo, que ele ressuscitara. E, para surpresa de Maria, quando ela vai falar com os discípulos, eles não acreditaram. Como? Como que o mestre ia aparecer para você, uma mulher com o passado que você tem? Ele iria aparecer para a mãe dele, não para você. Então, isso foi um sofrimento, uma dor grande para Maria de Magdala. Mas Maria Santíssima abraça e diz a ela: minha filha, eu acredito em você. Meu filho está vivo. E então Maria dá a ela todo o apoio, né? Ela teve que sair da cidade, porque as portas se fechavam quando ela passava, ninguém suportava ela. E Maria Santíssima foi a grande amiga de Maria de Magdala, né? Tratava Maria de Magdala como se ela fosse a sua filha. Então, Maria Madalena, ou Maria de Magdala, vai embora da cidade e Maria vai viver com os parentes na cidade de Betaneia. E aí ela fica lá um tempo, até que um dia João, evangelista, vai até ela, cumprindo o pedido de Jesus, que ali aos pés da cruz, Jesus disse: mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Mostrando que Maria era a mãe de toda a humanidade e mostrando que todos somos irmãos. Então, João não se esqueceu dessa promessa. E quando ele teve condições, ele foi até Betaneia buscar Maria e levou-a para a cidadezinha, né? Onde ele havia ganhado uma casa de um admirador de Jesus. Então, João levou-a para a cidadezinha, né, de Éfeso, e numa casa humilde, no alto de um promontório, tinha um mar maravilhoso ali embaixo, e ela dedicou a sua vida a cuidar das pessoas sofridas, as pessoas abandonadas, sozinhas, doentes. Todos passavam pela sua casa e eram recebidos com muito amor. E aqueles que tinham uma dor, todos com um sofrimento muito grande, ela dizia: isso também passa. Então, ela continuou o que Jesus fazia, socorrendo os filhos do Calvário, né? E, voltando só um pouquinho, ali, enquanto ela estava aos pés da cruz, ela foi lembrando do passado, quando o anjo, né, o mensageiro de Deus, Gabriel, veio anunciar que ela seria a mãe de Jesus, e a alegria enorme que ela sentiu. Ela lembrou-se do tempo todo da gravidez, né? Da alegria quando Jesus nasceu, de Jesus criança,
E ele crescendo ali, sempre ajudando as pessoas, amando, fazia todo o bem possível. Então, doía muito em seu coração de mãe, ela assistia ali aos pés, junto à cruz, aquela multidão a quem Jesus amara, que só fizeram o bem, né? Se esqueceram dele. Até os discípulos, somente João estava ali. Todos debandaram, ninguém ficou com Jesus. Então, isso também, a ingratidão, é uma dor muito grande, né, para o coração de uma mãe. E ali ela ficou, então, em Éfeso, fazendo esse trabalho lindo, até a sua casa era conhecida como a Casa da Santíssima, né? Porque de tanto que ela ajudava. E ela já estava bem velhinha quando um dia ela estava na casa e ela viu um vulto que se aproximava no cair da noite. E ela dizia assim: isso também passa. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas como eterna realização do amor divino. Essas palavras de Maria são um alento para nós nos nossos dias, né? Que tudo na vida passa, passa tristeza, passa alegria, mas o amor de Deus por nós nunca passa, está sempre presente. E Maria estava ali naquela tarde, orando, entregando-se à oração, quando ela viu se aproximar um vulto, né? Era um pedinte. E esse pedinte disse para ela: minha mãe, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. E ela maternalmente o convidou para entrar, mas ela estava impressionada com aquela voz que lhe inspirava uma simpatia muito profunda. E ela se espantou também porque todos que iam ali iam pedir alguma coisa. E aquele pedinte não lhe pedia nada. E ela então sentiu que aquele viajante, aquele pedinte desconhecido, lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. E ela pensava: onde que ela ouvira aquela voz, meiga e carinhosa noutros tempos? Que emoções eram aquelas que lhe fazia pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante, Maria fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam num gesto da mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nela duas chagas, como as que seu filho revelava na cruz. E instintivamente, dirigindo o olhar para os pés do peregrino amigo, divisou ali também as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Ela não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. E, precipitando-se para ele,
como mãe carinhosa e desvelada, quis certificar-se, tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último lançaço perto do coração. Suas mãos ternas e solícitas o abraçaram na sombra visitada pelo luar, procurando sofregamente a úlcera que tantas lágrimas lhe provocara ao carinho maternal. A chaga lateral também lá estava, e sob a carícia de suas mãos. Não conseguiu dominar o seu intenso júbilo. No íntimo, num ímpeto, desculpa, de amor, ela fez um movimento para se ajoelhar. Ela queria abraçar-se aos pés do seu Jesus e beijá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, ajoelhou-lhe aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria cambaleou, tomada de inexpressível ventura. Queria dizer da sua felicidade, manifestar seu agradecimento a Deus, mas o corpo, como que, se lhe paralisá-la, enquanto aos seus ouvidos chegaram os ecos suaves da saudação do anjo, qual se a entoassem 1000 vozes cariciosas por entre as harmonias do céu. No outro dia, 2 portadores humildes desciam a Éfeso, de onde regressaram com João para assistir aos últimos instantes daquela que lhe era devotada Mãe Santíssima. Maria já não falava. Numa inolvidável expressão de serenidade, por longas horas ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que a prendiam à vida material. Assim desencarnou Maria Santíssima, com Jesus que veio buscá-la. E Humberto de Campos continua nos contando, nesse capítulo 30 do livro Boa Nova, que quando ela foi levada, o seu corpo espiritual, né, o espírito, Maria, e o corpo espiritual, o perispírito, ela foi levada por esses anjos, desses espíritos elevados, né? E ela pediu que ela gostaria de visitar a Galileia, os lugares tão caros ao seu coração, e assim ela fez. E como ela sabia que havia uma perseguição muito grande aos cristãos, ela quis ir até a prisão, visitar aqueles cristãos que iam ser devorados pelas feras no dia seguinte. E lá chegando, ela sentiu e viu a dor e o sofrimento daquelas pessoas, todos tristes, temerosos, e ela então se aproxima de uma jovem que chorava muito, num desespero muito grande, e ela se aproxima e diz a essa jovem: canta, minha filha, canta. E a jovem começou a cantar. Todos que estavam ali naquela cela cantaram juntos, e no dia seguinte, encaminhando-se para a arena terrível, eles entraram na arena cantando. E Maria foi para as altas esferas, retornou
a pátria espiritual. Então, gente, muito resumidamente, essa é a trajetória de Maria, nossa mãe. E eu sempre digo para as pessoas, as mulheres, os pais, homem ou mulher, cujos filhos voltaram muito cedo para a pátria espiritual, que eles peçam a Maria para consolar seus corações, porque ela passou por essa dor de perder, entre aspas, né, o seu filho de uma forma trágica, terrível, que mãe nenhuma deseja que seu filho passe. Então, que Maria Santíssima fortaleça todas as mulheres, que todas as mulheres possam se mirar no exemplo de Maria, para que sejam mães amorosas, responsáveis e que conduzam seus filhos no caminho reto da vida. E a mulher, o Chico Xavier dizia, né, que a maternidade é um segredo entre Deus e a mulher. É sublime a maternidade. Então, que todas as mulheres que desejam ser mães, que peçam ajuda de Maria Santíssima para inspirá-las nessa tarefa tão bela de ser mãe, mas educar os filhos é muito difícil. Então, que elas auxiliem. E a mulher é tão importante na história da humanidade que metade da humanidade é mulher e a outra metade são os filhos delas. Então, que Jesus abençoe todas as mães que sofrem com seus filhos, envolvidos pelas ilusões do mundo, prisioneiros de si mesmos, né? Prisioneiros das drogas, do crime, aqueles que estão em presídios. Que Maria Santíssima console a todas e que elas tenham força para auxiliar os seus filhos, porque elas não os abandonam. Tem um caso que um rapaz que bebia muito, vivia caído pelas ruas, e as pessoas diziam: é um bêbado, não vale nada. E a mãe, passando ali, vendo aquele filho caído, ela o abraça e diz: é meu filho. Então, que Jesus, que Deus, que Maria Santíssima abençoe todas as mulheres. Vamos mentalizar novamente Jesus e agradecer a Ele pelas bênçãos, por tudo que Ele nos concede. Agradecer a Deus, nosso Pai, a nossa Mãe Santíssima, aos bondosos amigos espirituais, que eles abençoem o nosso planeta Terra, que envolvam em amor e paz a todos os nossos irmãos em humanidade, e que abençoe especialmente as mães. No domingo que é consagrado à mãe, mas todos os dias são dias das mães. Obrigado, Senhor, que a tua paz permaneça conosco. Que assim seja. Obrigada, meu amigo, muita paz, tudo de bom para todos nós.